Senhor bem forte pela vida do nosso irmão, amados? Irmãos, nós vamos, como o diácono Alexandre estava falando, nós vamos voltar ao primeiro amor desta igreja, desta casa. Nós estamos no distanciamento social, com máscara, mas o que a gente está perdendo ultimamente é o primeiro amor. E isso é raiz, já que nós passamos pelo Amalgamados. Então, sempre fizemos isso. A Andressa é lá de raiz, José, Fabiola. Toda vez que o pregador sobe no altar, sabemos que ele já orou, ele já jejuou, mas nós estendemos a mão para orar por ele. Por quê? Porque você vai concordar com a palavra que vai sair do altar, seja ela de exortação ou de libertação, de cura, amém? Estenda suas mãos para o pregador, que nós vamos estar orando pela vida dele. Pai, eu tenho certeza, Pai, que o teu filho orou, jejuou e buscou do Senhor esta palavra. Nós estamos direcionando nossas mãos para ele, Pai, para que o Senhor venha tocá-lo, Pai, para que o Senhor venha enchê-lo nesta noite, Pai. Usa o teu servo como instrumento para falar conosco, Pai. Seja quaisquer palavra que sair nesta noite, nós vamos tocá-la, aderi-la e colocá-la no nosso coração e executá-la com todo amor, Pai. Obrigado, Jesus, pela vida do teu servo. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade e as palmas são para Jesus, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus a vida do nosso irmão Diácono Emerson, que me salvou hoje, né? Precisava vir para o culto e não tinha como, mas Deus ele preparou todas as coisas. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, no capítulo 18. Livro de 1 Reis, no capítulo 18. Nós vamos ler o verso 38 e 39, livro de 1 Reis, capítulo 18, versos 38 e 39, e depois nós vamos ler o capítulo 19, o verso 4. Então primeiro nós vamos ler 1 Reis 18, 38 e 39, e logo em seguida 1 Reis 19:4. É preciso que seja assim. Foi dessa forma que Deus quis me tratar primeiro, porque antes de nós pregarmos a palavra do Senhor, Deus ele faz um tratamento conosco primeiro, porque eu não posso subir no altar e falar daquilo que eu não sei, não vivo, e Deus não falou comigo ou me tratou. Então nós somos tratados primeiro, amém? Vamos ler a palavra? 1 Reis 18, 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava em todo o rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Capítulo 19, o verso 4, a Bíblia diz: e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Coloca sua Bíblia no banco, fecha os seus olhos. Sei que o nosso irmão já orou, mas eu preciso fazer algo. Deus ele me falou agora há pouco que nós não somos achados. Irmão, de forma alguma você foi achado, porque Deus ele te escolheu, e entre achado e escolhido tem uma grande diferença. Entre achar algo e você escolher algo tem uma diferença. Então eu já começo assim na tua vida, profetizando: você não é achado, você foi escolhido, você foi preparado, você foi selecionado pelo Senhor para estar aqui nessa noite, para viver as coisas grandes da parte de Deus. Ainda que ocorram problemas e situações, você é filho, você é escolhido, você não foi achado. Pai Todo-Poderoso, assim como o Senhor mudou muitas coisas na minha vida, Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor mude também na dos meus irmãos,
e muda um pouco mais na minha. Senhor, quem eu sou para estar aqui falando da sua palavra? Mas a sua graça, Pai, não por merecimento, mas a sua graça é o que nos possibilita falar em teu nome. A sua misericórdia é o que nos possibilita estar aqui. Que o Senhor venha mover, meu Pai, com o seu poder, com a sua glória sobre nós. Nós, meu Deus, aceitamos o Senhor como único e suficiente Salvador, porque nós não queríamos ser, meu Deus amado, iguais. Nós queríamos ser diferentes. Então, Pai, onde há a sua presença, meu Deus querido, é um lugar diferente. Venha mudar o que é necessário ser mudado. Venha, meu Deus Todo-Poderoso, fazer aquilo que precisa ser feito em nossas vidas, meu Pai, e nos trata nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, pode se assentar. Louvado seja Deus. A palavra que Deus Ele me deu é uma palavra de estudo. Então eu pretendo pregar calmamente. Vou falar hoje, nessa noite, sobre momentos difíceis. Como nós enfrentamos, o que nós devemos fazer, o que Deus acha a respeito, o que acontece nos momentos difíceis da nossa vida, o que Deus tem preparado para cada um de nós. A mensagem que nós acabamos de ler, ela vai falar sobre um homem, um profeta, que ele viveu grandes coisas da parte de Deus. Elias, ele viu e viveu grandes coisas da parte do nosso Deus. Ele contemplou a glória do Senhor em vários momentos da vida dele. Em vários momentos, Elias, ele, nos dias de hoje, e ele era conhecido também como o homem que fez a oração mais rápida, ou seja, a oração a ser respondida mais rapidamente. E quando nós falamos sobre viver os milagres, os propósitos, os projetos de Deus, isto nos traz marcas. Quem não lembra de algo difícil que havia passado e o Senhor logo veio com um livramento? Logo Deus, Ele trouxe algo novo, abriu uma porta para nossas vidas. Quem não se lembra de algo que o Senhor já fez por nós? Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós vamos enfrentar os problemas, as situações. Isso aí vai ter todo dia. Porém, a maneira como nós nos comportamos e agimos diante dos problemas e das situações é que vai fazer a diferença. É o que vai trazer o céu para a terra. É que vai fazer com que Deus olhe nós com os olhos diferentes. E Deus, Ele olhava para Elias como um homem que tinha as 3 coisas que são básicas na nossa vida e na vida do crente. É nós termos fé, é nós termos ousadia e nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. É nós termos esses 3 requisitos principais na nossa vida. As coisas vão dar certo, sim, vão haver problemas, claro, sempre. Porém, Deus, Ele vai nos ajudar com essas ferramentas a nós passarmos os momentos difíceis de um jeito mais fácil, de um jeito mais calmo, de um jeito que nós vamos entender o propósito de Deus. E Deus, Ele vai trazer grandes coisas e fazer coisas grandes sobre a nossa vida. Esses dias atrás eu estava com o meu filho e eu falei para ele, e ele falou, João, ele falou, pai, eu plantei um feijãozinho num potinho. E eu falei, legal, filho. E aí? E agora, pai, como que eu faço? Você tem que adubar a terra, molhar, fazer isso, tal, colocar uma estaquinha para que ele suba. Enfim, fui falando para ele, a gente conversando. E eu falei, demorou alguns dias, a gente encontrou uma lagartinha, um bichinho pequenininho, comendo as folhas do feijãozinho, daquela pequena plantinha que ele tinha plantado. E ele falou, pai, e agora? E agora você arranca a lagarta, joga ela fora. Mas e se passar veneno? Vai matar. Ela não vai resistir se você passar veneno. Eu quero que você guarde isso. Há coisas na nossa vida que nós não podemos passar veneno, ou seja, matar, ser extremo. É só tirar a lagarta. O problema às vezes é tão pequeno que nós queremos passar veneno em tudo. Às vezes o seu núcleo, às vezes os problemas que envolvem a sua família, o seu trabalho,
A nossa vida diária, cotidiana, é tantos problemas que às vezes nós queremos passar veneno em tudo. Vou sair desse serviço, vou largar desse marido, vou largar dessa esposa, vou embora dessa casa, vou desistir dos meus filhos, vou desistir disso, vou desistir daquilo, eu vou parar, não dá mais, basta, chega, estou cansado. E aí desiste de todas as coisas, para com tudo, é extremo, passa veneno na área da vida, nessa área da vida. Mas o que Deus Ele quer nos tratar nessa noite é para que nós aprendamos a tirar as lagartas somente e voltar a cuidar, a pegar esse problema e diminuir ele, falar: o meu Deus é maior do que todas as coisas, e começar a tratar, podar alguns galhos, trabalhar com a terra, regar com cuidado. São coisas que nós precisamos entender e saber. E Elias, como nós lemos, ele era um homem que ele tinha uma fé. Ele tinha uma fé. Um homem para enfrentar os profetas de Baal, os 400 e poucos lá, profetas de Baal, tinha que ter ousadia. Porque a Bíblia fala que ele estava sozinho, só sobrou eu, só tem eu, e só tinha ele. E muitas das vezes você vai estar sozinho, só que a sua fé, ela vai fazer com que você vá em frente, que você siga, que nós sigamos em frente, não paramos diante dos obstáculos. Elias, ele era ousado, tinha que ser ousado, ele tinha que ter fé, e ele tinha que amar a Deus sobre todas as coisas, e era o que ele fazia. Porém, você não pode desistir. Tudo, Jesus ele disse, vai passar na nossa vida, mas 3 coisas Paulo fala que haveriam de ficar e tem que guardar: a fé, a esperança e o amor. Você não pode perder a fé, você não pode nesses dias de hoje perder a esperança, e você tem que guardar o amor. Nós temos que manter essas 3 coisas enraizadas dentro de nós, esses 3 requisitos principais para que Deus ele possa agir e nós desfrutarmos da vontade plena dele. Porque senão as coisas vão se tornar difíceis. O casamento começa a se destruir, a área profissional começa a se destruir, financeira, e nós vamos fazendo o quê? Sem fé, sem esperança e sem amor. E Deus, ele quando me deu essa palavra, ele disse que nós estamos vivendo um tempo que é um tempo muito difícil, é um tempo que nós vivemos juntos, mas porém separados. Viemos todos na mesma igreja e muitas vezes eu não conheço nenhum irmão que está lá no último banco, ou que está no primeiro, ou que está do lado direito ou lado esquerdo. O culto acaba tão rápido e ele vai embora. Tudo bem, tem os distanciamentos, as precauções necessárias hoje, mas eu estou falando também que o crente ele tem diminuído a sua caminhada em oração, em busca, em verdade, em clamar a Deus. Aconteceu algo de terrível na vida ou um problema, vou buscar uma palavra de Deus, vou buscar algo de Deus, Deus vai me dar uma resposta. Hoje não acontece mais isso. Hoje acontece os problemas, as situações, o que a maioria ou uma parte dos crentes fazem, eles saem da igreja, eles se afastam da igreja, eles se afastam dos irmãos, eles saem do núcleo, eles saem da região, eles saem da igreja, eles vão para outros lugares. E aí, a minha visão sobre isso, em sair da igreja, em parar, em retroceder, em largar tudo, é que se eu estou diante de uma fogueira e ao meu redor é gelo, é frio o lugar, quanto mais eu me distanciar dessa fogueira, mais frio eu vou receber. Quanto mais eu me isolar e me afastar do fogo que é santo, que é puro, mais frio eu vou sentir. Quanto mais eu chegar perto do fogo, mais quente eu vou ficar, mais eu vou me aquecer, mais perto eu vou estar perto de Deus. Não sai da igreja, irmão. Muitas vezes você vai querer sair do núcleo, sair da igreja, sair de tantos lugares. Porém, eu ouvi algo de um irmão e eu guardei isso. Não tem um plano B. Vou sair da igreja porque eu tenho um plano B. Não tem plano B, é um plano só. O plano é Jesus e eu sigo para o alvo. Não adianta buscar lá fora o que você só tem e encontra aqui dentro. Ah, mas o irmão isso, mas o pastor isso. Irmão, são tantas coisas. Por
Por que cuidar das pequenas? Por que olhar para as pequenas? Vamos olhar para as grandes. Vamos olhar para aquilo que Deus pode fazer, o que Deus ele pode mudar. E Elias, um homem que vivia e havia vivido tantas coisas na presença de Deus, hoje se encontrava em meio debaixo do zimbro. E fala para mim, quantas coisas da parte de Deus nós já vimos? Quantas coisas Deus já fez por você, por mim? Pensa aí comigo. Quantas coisas o Senhor já fez? Já vieram algumas coisas na minha memória. Meu Deus, quanta coisa o Senhor já fez. Quanto livramento o Senhor já fez. Quantas vezes você se encontrou, nós nos encontramos num momento difícil e nos colocamos de joelho e o Senhor fala: filho, essa é a resposta. E Deus veio com uma palavra para nos sustentar. Elias tinha vivido tudo isso também em matéria e teve essas experiências. Porém, ele se encontrava embaixo de um zimbro, querendo terminar com tudo, largar tudo, parar, retroceder, deixar tudo para trás. E aí eu pergunto para você, e as coisas que Deus fez? E as coisas que o Senhor já fez pela tua vida? Como eu disse no início, você não foi achado, você foi escolhido. Então quando Deus ele escolhe alguém, é que Ele quer trabalhar, Ele quer fazer algo, Ele quer abençoar, Ele quer que cresça, Ele quer que avance. E Elias tinha esquecido disso, porque outrora tinha orado e 3 anos se passaram sem chover, e ele orou de novo e choveu. Deus já tinha trago a chuva, Deus já tinha eliminado os profetas de Baal, Deus já tinha feito tantas coisas, mas mesmo assim, nós fazemos igual Elias. Pegamos tudo que nós temos e assentamos embaixo de um zimbro e falamos: chega, para mim já deu, não aguento mais. Não aguento mais essa família, não aguento mais essa igreja, quero desistir dos meus projetos, quero parar com os meus sonhos, quero estacionar, quero parar com tudo. E quando Elias ele faz isso, quando ele toma essa decisão, é uma decisão muito precipitada, porque Jesus ele disse assim: ó, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todo aquele que está ligado em mim e eu nele dá fruto. E nós precisamos estar ligados no nosso Senhor. Elias, quando se separa, é um alvo fácil. Lá fora nós vamos ser um alvo fácil para o diabo destruir, para o diabo nos abater, para que ele venha alcançar a vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Ele vai conseguir o que ele quer: destruir a nossa família, destruir os nossos relacionamentos dentro da igreja, destruir ou às vezes até fechar esse núcleo. Ele vai conseguir fazer isso. Porém, se nós mantermos a fé, a ousadia e a esperança, não tem momentos difíceis que podem tirar essas coisas de nós. Não tem obstáculos que não possam ser vencidos. Quando Deus ele nos deu essa palavra, o Senhor ele foi como Josué: tem que ser forte, tem que ser corajoso para enfrentar os problemas. O lugar, o zimbro, ele não é o nosso lugar. Deus ele nos fez para vencer. Deus ele nos fez para alcançar coisas grandes. E na sexta-feira, se eu não me engano, semana passada agora, o pastor ele fez um GD com os homens. Que fantástico. Eu cheguei e peguei as anotações que eu tinha feito em casa e eu comecei a recordar. E ele falava sobre por que a gente não consegue receber o que Deus tem para nós. O que impede? O que impede a gente de viver uma vida extraordinária? O que impede a gente de viver uma vida maravilhosa? São as pequenas coisas. São pequenas coisas que a gente não olha e acaba caindo na rotina e já vira um cotidiano, vira costumes. Elias ele se encontrava debaixo do zimbro e em seu ânimo ele queria parar e desistir, pedir a morte.
E ele falava, desistiu da obra, desistir de fazer a obra, desistir de fazer tantas coisas que Deus havia falado com ele já. E ele se separa e ele vai para longe. E eu quero falar isso. Sabe o que acontece conosco? Eu já vi na igreja acontecer isso. Se Deus te mandar embora para outra cidade, que Deus te abençoe e em tudo o que você tocar prospere. E aonde a planta dos seus pés pisar, que seja uma terra fértil. Mas se Deus não mandou, briguei com o pastor, não me dou com os irmãos. Esse núcleo é isso. Irmão, dificuldades todos nós vamos passar. Deixa eu falar para você, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de bairro, não adianta mudar de casa, não adianta mudar de núcleo, não adianta mudar de lugar, porque Davi, ele falava assim, ele falou assim, para onde, Senhor, se eu for ao fundo do mar, o Senhor me vê, se eu subir aos céus, lá é sua morada, aonde eu me esconderei da sua face? Não tem lugar. Então, não adianta nós nos escondermos, porque nós somos um escolhido de Deus, e Deus ele não vai deixar nós dessa forma, tristes, cabisbaixos, querendo parar debaixo de um zimbro, mas sim Deus ele vai nos levantar, como ele fez com Elias, como ele queria e ansiava que Elias tomasse uma posição, se colocasse diante da presença dele e falasse, Senhor, fortaleça-me. É preciso isso. E esse tempo de pandemia tem trago essa frieza para a igreja, e a igreja tem cada vez mais se afastado das orações, diminuído na sua caminhada, na intensidade de busca ao Senhor. Quando foi que nós levantamos na madrugada para fazer uma campanha de oração? Quando nós fomos buscar uma palavra de Deus na madrugada, a respeito de algo, de uma situação que nós estávamos passando? Quando foi que nós lemos as Escrituras e nós choramos? Quando foi que nós lemos as Escrituras e falamos, é daqui que vem a minha resposta? Deus vai falar comigo, o Espírito Santo vai trazer uma estratégia. Quando foi isso? Nós vemos pessoas desesperadas por causa de problemas, por causa de momentos difíceis, que larga tudo, para com tudo e sai de todas as coisas. Mas a palavra certa é essa. Por quê? Por que está batida, ó minha alma? Salmo 42, o verso 11. Por que se alegras, se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, confia nele. Essa é a palavra. Mas muitas vezes nós nos desesperamos com aquilo que acontece. Irmão, eu tenho visto gente por causa desse vírus maldito aí, não sai de casa há quase 6 meses, e aí pegou dentro de casa. Então, são coisas que nós devemos tomar todos os cuidados, todos os cuidados devem ser tomados. Porém, eu sei que Deus ele me guarda, eu sei que Deus ele me protege, Ele é o meu Salvador e Ele é a luz que resplandece sobre a minha vida. Eu vivo a minha vida, eu tenho a minha fé, eu preciso ser ousado, e eu amo a Deus acima de todas as coisas. E não adianta então nós nos desesperarmos, não adianta nós nos escondermos. Nós vamos passar por momentos difíceis, e há um tempo determinado para todas as coisas. E não queira viver sorrindo no tempo de chorar. Se é tempo de chorar, chora, mas chora aos pés de Cristo, chora naquele que vai dar a resposta, chora diante daquele que pode fazer alguma coisa. Para de ficar, às vezes, ligando para um irmão. Tudo bem, tem que pedir ajuda, não passa nada sozinho, porém toda vez se lamentando, e aí, ai, nossa, estou na prova, estou na luta, está difícil, e não sei o que, e isso, e aquilo. Se é tempo de chorar, chora aos pés de Cristo. Se é tempo de sorrir, sorria, mas viva cada tempo o seu tempo, viva cada momento o seu momento. Jesus ele disse, cada dia o seu mal basta. Viva cada dia o seu mal. Ou seja, a cada dia eu vou vivendo dia após dia.
E uma palavra que eu gosto muito, que ela está em Miqueias, no capítulo 6 ou 7, se eu não me engano, que Miqueias, ele olha para a situação e ele fala: por que te alegras, ó inimiga minha? Por um pouco tempo eu estarei prostrado, mas eu me levantarei. Essa situação não é maior do que o seu Deus. Esses problemas difíceis não são maior do que o nosso Deus, maior do que a palavra, o que a palavra tem escrita, o que Deus deixou escrito para nós, que nós vamos vencer, que nós vamos alcançar os nossos objetivos, que nós vamos caminhar com Ele, avançar e conquistar os nossos sonhos, os nossos projetos. Momentos difíceis, deserto, não é para nós morarmos, mas para nós passarmos, aprendermos. Deus tem uma escolinha e é necessário, quanto mais rápido nós aprendemos, quanto mais rápido nós aprendemos, mais rápido vai passar o deserto, vai passar os momentos difíceis. Deus, Ele olha para nós e Ele nos vê de uma maneira, e Ele tem uma expectativa, assim como nós temos uma expectativa a respeito dEle, Ele também tem uma expectativa ao nosso respeito. Nos momentos difíceis, Deus, Ele fala, Ele vai vencer, Ele vai ficar de pé, Ele vai encarar essa Ele vai sair de joelhos, orando, clamando a Deus. É difícil, está na luta, está na prova, está ruim, mas eu estou ali, aos pés dEle, porque é dEle que vai sair a resposta, é dEle que vai sair a vitória, é Ele que vai falar para mim: filho, essa é a chave, e entregar a chave na minha mão, e eu vou pegar a chave e vou abrir a porta e entrar, porque a palavra diz que todo aquele que bate se abre, e todo aquele que pede recebe. Então Deus, Ele deixou palavras para nos alicerçar. Deus, Ele deixou palavras para nós nos apoiarmos, para nós usarmos essa palavra como um trampolim, e quando vier os problemas, nós viemos nessa palavra, nos alicerçarmos nela e passarmos por cima, passar por cima das dificuldades, das lutas. E Elias, ele se encontrava triste com tudo o que havia acontecido, porque havia vindo uma notícia que Jezabel estava procurando ele a matar, sedenta, com sede, e ele era um homem procurado, e ela ia fazer de tudo para que ele fosse achado, para que ele fosse morto. E o diabo, ele não brinca de ser diabo, ele vai cumprir o papel dele. Só que contrapartida, como eu disse, viva cada tempo o seu tempo. Deus, Ele repara que quando Ele fala, há tempo de chorar, mas há tempo de rir. Deus, Ele está falando para nós, viva cada o seu tempo. Deus, Ele fala, há um tempo de chorar, só que logo em seguida Ele fala, mas há um tempo de rir, filho. Há um tempo de jogar fora, mas há um tempo de guardar. Há um tempo de plantar, um tempo de semear, um tempo de colher, um tempo de correr, um tempo de parar. Então, para tudo o Senhor, Ele tem uma resposta. E essa notícia impactou Elias, e ele foi se esconder, diminuiu ou anulou praticamente tudo aquilo que ele tinha vivido. E nós, várias vezes na nossa trajetória, nós anulamos tudo que Deus fez, tudo que Deus, Ele já manifestou na nossa vida, e nos escondemos debaixo do zimbro, e ficamos lá sofrendo, martirizando, tudo aquilo que nós não podemos fazer. Aí eu não posso isso, aí eu não consigo isso, eu não tenho dinheiro para isso, aí eu não tenho capacidade mental para fazer isso, eu não posso isso. E Elias, ele estava assim, dessa forma, dessa maneira. Quando Deus, Ele nos escolhe, é porque Ele tem algo conosco. Ele quer viver e ver, Ele quer ver algo sobrenatural da nossa parte. Que jeito? Nas atitudes. Os momentos que nós enfrentamos, os momentos que nós, a maneira como nós enfrentamos e nós vivemos diante dos problemas e das situações, vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença para nós recebermos a vitória, para nós conquistarmos aquilo que Deus tem para nós.
Então não se esconda, para de se esconder. Já é um tempo de você viver coisas grandes da parte de Deus, de nós vivemos coisas extraordinárias. O tempo difícil foi um tempo que o povo de Deus mais cresceu, foi um tempo que Deus ele mais manifestou a glória dele no meio do povo. Nós estamos em Cristo, não estamos em crise. Ainda que muitas coisas aconteçam lá fora, Deus ele é conosco e o Senhor ele tem coisas grandes preparadas para nós. E às vezes o problema é tão pouco, tão pequeno, e nós fazemos como se diz, né? Tempestade em copo d'água. Tem problemas que são complicados, realmente. Mas tem problemas que são só uma lagarta em uma folha. E nós passamos veneno na área da nossa vida. Às vezes, a sua vida espiritual, ela precisa de tão pequeno para mudar, para você viver tantas coisas da parte de Deus. E aí o que nós fazemos? Passamos veneno. Pastor, eu quero fechar esse núcleo, quero parar. Pastor, eu quero sair da igreja. Pastor, eu não quero ser mais obreiro. Eu vou sair daqui, eu vou não sei o que lá. Nos escondemos debaixo do zimbro, diante das situações e dos momentos difíceis. Mas Deus não quer isso. Deus te levantou e me levantou porque Ele tinha um propósito. Lembra quando eu falei no início que nós não fomos achados, nós fomos escolhidos. Então quem é escolhido, Deus sabe, porque Ele fala: esse aqui é para pregar, esse aqui é para louvar, esse aqui é para salvar almas, esse aqui é para falar do meu amor dentro daquela empresa, esse aqui é para viver grandes coisas da minha parte. Então Deus te escolheu não como uma pessoa, mas como uma ferramenta. Você não entendeu, por isso que nos momentos difíceis nós escondemos debaixo do zimbro, e o Senhor Ele está falando: cadê a minha ferramenta? Eu preciso usar ela. Cadê a minha ferramenta? Que eu preciso usar ela para salvar vidas, que eu preciso usar ela para que a minha glória se manifeste. Eu preciso da minha ferramenta. E nós nos escondemos. Você é uma ferramenta poderosa, nós somos uma ferramenta inevitável. O que eu vou fazer, você não vai fazer, mas o que você faz, o que você faz eu não faço. Há pessoas que você vai chamar para ir para a igreja, pessoas que você vai falar do amor de Jesus para ela, que eu já falei 3, 4, 5 anos para ela, e você vai uma vez e fala, no outro dia a irmã está na igreja, o irmão está na igreja. Por quê? Porque você é a ferramenta, não eu. Então, aquilo que Deus te preparou para fazer, Ele não me preparou, Ele me preparou para outras coisas. E nos momentos difíceis, você não pode se esconder. Deus, Ele levantou Elias como um profeta. Elias, você é profeta. Você vai viver momentos difíceis, porém, eu sou contigo. Deus é conosco. Deus é na tua vida. Deus é na minha vida. Porém, como ferramenta de Deus, como arma forjada, preparada pelo Senhor, você é ferramenta e precisa sair debaixo do zimbro. Os momentos difíceis não podem mais te encobrir. Os momentos difíceis da vida, ela não pode mais travar o seu chamado, ela não pode travar mais o seu casamento, as áreas da sua vida, as áreas financeiras, ela não pode. E Elias ali, ele estando debaixo do zimbro, aparece um anjo 2 vezes, e ele faz um pão ali, e serve uma água, e ele come, e ele bebe, como nós estamos aqui hoje. Porque eu não vim aqui para sair da mesma forma, eu não vim aqui para sair do jeito que eu entrei, eu preciso sair diferente, eu preciso sair mudado, alguma coisa tem que mudar. Porque a Bíblia ela fala que onde houvessem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estaria presente, e eu creio. Eu creio que um lugar onde Jesus está não é um lugar comum. Não é um lugar comum.
Então imagina você ser chamado para ir numa casa e quando você abre a porta, Jesus está lá dentro. A sua expectativa daquele lugar já mudou completamente. Não sei você, mas eu já me lançava aos pés dele. Então nós não viemos aqui nessa noite para ser os mesmos. Sei que a palavra é bem calma, bem tranquila, porém foi da maneira que Deus quis. E Deus, Ele envia os anjos, e os anjos servem o pão, Elias come. A palavra é o que vai te sustentar nos momentos difíceis. A palavra é o que vai suprir as suas necessidades. A palavra é o que vai fazer com que você olhe como Miqueias, eu disse, no capítulo 6, olha para a situação, e ele fala assim: por que te alegras, ó inimiga minha? Por um pouco tempo eu estarei prostrado, mas eu vou me levantar. Para você olhar para aquela situação e vai falar: ó, opa, por enquanto, está desse jeito, mas amanhã vai ser diferente. Amanhã o Senhor, Ele vai vir com poder e glória. O dia de amanhã, Deus, Ele vai fazer algo extraordinário por mim. Tem que ter essa fé, tem que ter essa esperança. Logo depois ele toma a água, a santidade, o Espírito e outras coisas. E a água, ela vem para matar a sede, ou seja, nós vamos correr a carreira que nos é proposta. E vai ter momentos que nós vamos ter que, sim, se isolar na presença dEle. Viver momentos ali, ó, quietinho com o Senhor. Beber da água, comer do pão, saciar a nossa fome, matar a nossa sede, para que nós venhamos a conseguir continuar correndo a carreira que nos é proposta. Sem pão e sem água, não dá para continuar. Ele ia continuar no mesmo lugar que ele estava, debaixo do zimbro. Nos momentos difíceis, você e eu vamos precisar comer o pão, nos alimentar espiritualmente e beber a água do Espírito, viver coisas grandes da parte de Deus, uma intimidade, o preço a ser pago entre eu e Ele, seja de tempo, seja de algo, sei lá. Precisamos desse tempo de comer o pão, de beber a água, nos fortalecer. Logo em seguida o anjo fala para ele assim: Elias, levanta. Comeu? Bebeu? Agora levanta, Elias. Levanta, porque as coisas precisam caminhar. As coisas precisam ser diferentes, Elias. E eu peço para você que você se levante. Se coloque de pé. É com você. Você veio aqui como eu. Comeu. Bebeu. E agora o Senhor, Ele fala ao meu coração e ao seu coração também: vamos partir para cima. Vamos viver as coisas grandes. Vamos parar de olhar para as coisas pequenas e olhar para Cristo. Segue para o alvo.